Olá, bom dia você que me assiste. Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus, te dando graça, alegria e muita paz. O título da nossa mensagem de hoje é: Você entende esta profecia? Você entende esta profecia? Nós vamos falar uma profecia em forma de parábolas, para que o povo entendesse bem do que Jotão estava falando. Mas primeiro vamos orar, depois ler a palavra de Deus. Ore comigo agora. Meu Deus, no nome de Jesus, eu oro com esta pessoa que assiste esse vídeo. Pai Santo, esse dia traz muitos desafios para nós, para mim e para esta pessoa. Sabemos, ó Deus, que como nós não conhecemos o caminho, mas o Senhor sabe tudo das nossas vidas, o Senhor sabe o que está por vir. Então, ó Deus, eu quero entregar esta pessoa nas suas mãos e eu entro com ela em oração, pedindo ao Senhor para nos abençoar neste dia. Resolva os nossos problemas, dai-nos a tua graça. Às vezes, ó Deus, tem coisas terríveis que precisamos ou precisaremos confrontar, mas com o Senhor conosco sabemos que teremos a vitória. Então eu peço a vitória para ela e para mim neste dia e para os nossos familiares. No nome de Jesus, assim oramos. Amém. Você entende esta profecia? Você entende esta profecia? Vamos ler a palavra de Deus. Eu disse que a parte do pedido de Gideão, né? A segunda parte, que foi o velo, que o velo estivesse seco naquela noite, e que todo o solo em volta do velo estivesse molhado, que iria acontecer só no capítulo 9 de Gideão, entre o 8 e o 9. O capítulo 9 eu disse que seria profético, né? Então eu quero lembrar a você que aqui se cumpre o segundo pedido de Gideão. Gideão, então, tem agora os seus filhos, né, mortos, todos os seus filhos mortos, exceto 2 deles, um perseguidor que não sabia da existência do último Jotão, que conseguiu fugir. Então toda a casa de Gideão, dos filhos de Gideão, é exterminado, exceto o que Deus permitira, que fugira do irmão perseguidor, filho da concubina, né, de Siquém, da Siquemita, filho da Siquemita, concubina de Gideão, o Jerubaal. Então agora o velo, a casa de Gideão está seca, porque a terra, o solo em volta está molhado de orvalho, e este orvalho causará problema para a casa, para o velo seco de Gideão. Se ele tivesse revertido o pedido dele, primeiro o velo seco com o orvalho em volta, e depois o velo de lã molhado com em volta o solo seco, talvez o sonho não teria culminado no que aconteceu. Por isso eu digo que o capítulo 9 é muito cheio de mistérios revelados, né? E aí está então o que eu disse que iria dizer sobre a segunda parte do pedido de Gideão, e agora está acontecendo na prática. O velo seco, a casa de Gideão exterminada, e o solo molhado pelo orvalho. E nós vamos falar disso e vamos ler a palavra de Deus que está em Juízes capítulo 9, versículo 17 até o versículo 21, que diz assim, e temos muita coisa linda para falarmos nesse dia. O versículo 17 diz assim: Pois o meu pai lutou por vós e longe arriscou a sua vida e vos livrou das mãos dos medianitas. E vós vos levantastes contra a casa do meu pai neste dia, e assassinastes os seus filhos, 70 pessoas, sobre uma pedra, e fizeste de Abimeleque, o filho da sua serva, rei sobre os homens de Siquém, porque ele é vosso irmão. Aí está o solo molhado pelo orvalho. Se vós então tratastes verdadeiramente e sinceramente para com Jerubaal, que é o Gideão,
e a sua casa neste dia, então regozijai-vos em Abimeleque e deixai-o também regozijar-se em vós. Ou haja alegria mútua entre vocês, se vocês acham que fizeram bem a casa de meu pai. Também está escrito no 20, mas se não fizeram bem, que o fogo saia de Abimeleque e se devore os homens de Siquém e a casa de Bet-Milo, e que o fogo saia dos homens de Siquém e da casa de Bet-Milo e devore Abimeleque. E no versículo 21, que é o versículo final, diz: e Jotão correu para longe e fugiu, e foi até Beer, e lá habitou, por temer Abimeleque, seu irmão. Então, este Jotão aparece aí depois de já não haver mais a descendência, né, dos filhos legítimos de Gideão, que era filho com as 7 esposas que ele teve, muitas esposas que ele teve. Então, mas Jotão não era um desses filhos e nem Abimeleque era um desses 70. Por isso Jotão diz: vocês mataram, né, assassinaram a casa do meu pai, os seus 70 filhos sobre uma pedra. Esta pedra também eram altares dedicados a Baal. Então, o que se fazia ali foi o culto a Baal, sacrificando os filhos de Jerubbaal, aquele que derrubou o altar de Baal e que tornou-se inimigo de Baal. E então Baal quis vingar, como o pai de Gideão, Joás, havia dito: se ele é Deus, que ele vingue. Só que ele é um falso Deus, que atrás disso desses falsos deuses, estão os demônios e o próprio diabo. Mas Jotão, ele aparece depois que ele fica sabendo da história. Como ele fica sabendo, nós não sabemos. Se foi revelação de Deus ou se foi palavra de algum homem que chegou até ele e disse: olha, Abimeleque, o filho da concubina, foi proclamado rei debaixo de um carvalho em Siquém, né, num altar ali, junto a uma colina ali, né, um pilar que era um altar a Baal que houvera sido construído sobre aquele lugar que Jacó também enterrou os ídolos de Raquel. Então ali estava Baal contando vitória agora contra a casa de Gideão. Mas Jotão volta. E para onde vai Jotão? Jotão vai para o Monte Gerizim, né? Para o cume do Monte Gerizim. Ali, lembram que nós já falamos do Monte Ebal e o Monte Gerizim? O Monte Ebal era o Monte das Maldições e o Monte Gerizim, o Monte da Bênção. Jotão vai então para o Monte da Bênção e ali Jotão então entrega uma parábola profética dizendo: ouvi-me, ó cidadãos de Siquém. Aquela cidade podia ouvir, porque aquilo ali era uma bacia acústica. Então ele gritando, ele falando alto, a sua voz podia chegar aos cidadãos de Siquém, como foi também dita ali, né, aos ouvidos de todas as bênçãos e as maldições antes por Josué, né, antes, quando a arca ficou ali no meio das tribos ali. Bom, então ele diz: ouvi-me, mas ele fala uma coisa séria: e Deus vos ouvirá. Vocês vão me ouvir, porque o que eu vou falar agora não vai ficar só nas minhas palavras. Deus está ouvindo o que eu estou falando e vocês precisam ouvir, porque Deus vai ser o juiz justo no que eu estou dizendo. E então ele propõe uma parábola a eles, uma parábola profética. E ele diz o seguinte: olha, um dia as árvores precisavam ser governadas, entenderam que precisavam ser governadas, e elas chamam então a oliveira. Pastores, eu queria que vocês prestassem atenção nisso, no que está escrito aí em Juízes capítulo 9, a partir do versículo 7. O que Jotão estava propondo em parábola, para você não se meter em política, para você não ficar tirando partido político, porque aqui tem verdades e mistérios de Deus revelado. E ele diz: as árvores buscaram, entenderam que precisavam ser governadas. E elas então procuraram quem? A oliveira para governá-las.
A oliveira, de forma sábia, disse o seguinte: por que eu deixaria o meu óleo da unção para ir governar sobre vocês? Jamais eu posso perder a unção que eu tenho em mim, para simplesmente me tornar um líder político sobre vocês, para reinar sobre vocês. Que palavra inteligente que esta oliveira deixa para esses líderes chamados por Deus para deixar o seu óleo ungir pessoas, ungir corações, ungir mentes, e eles se metem em coisas deste mundo, perdendo a sua unção. Todo pastor que se mete em política perde a sua unção, e está aí na palavra de Deus dizendo. Não estou inventando isso. A oliveira disse: se eu for governar vocês, eu perderei o meu óleo da unção. Então eles apelam para quem? Eles vão então para a videira. E diz: videira, venha governar sobre nós. As árvores diziam. E a videira disse: não, eu não posso aceitar a proposta de vocês, porque indo para governar vocês, eu perderei o meu novo vinho. E como eu vou perder o novo vinho que alegra o coração de Deus e o coração dos homens? Preste atenção que na sua Bíblia está dizendo só vinho, mas no original diz novo vinho. Eu não posso perder esse novo vinho. Toda vez que um líder se joga à política para ficar fazendo politicagem, defendendo isso ou defendendo aquele, ele já não tem o óleo da unção de Deus nele. E tampouco ele tem o prazer para alegrar a vida dos homens. Ele começa a dividir cidadão de cidadão e começa a ser odiado, como tem acontecido por muito, porque já perderam também a essência, a condição de fabricar um novo vinho que vai alegrar a Deus e alegrar os homens. E então eles correm para quem? Eles correm então para a figueira. Venha governar sobre nós, figueira. Precisamos de um líder. E a figueira: se eu for governar vocês, se eu for me envolver com vocês, eu vou perder a doçura dos meus frutos. É por isso que um líder, quando ele entra na política e começa a fazer politicagem, querendo ser candidato disso, candidato para aquilo, ele perde também a doçura. Ele já começa a falar de forma nervosa, ele começa a atacar lados, porque ele perdeu primeiro a unção, perdeu depois a condição de alegrar corações, tanto de Deus quanto dos homens. Ele perdeu a palavra, ele perdeu a sua prédica, ele perdeu o seu clamor, ele perdeu o seu tempo para orar. E agora ele perde a doçura dos seus frutos, os frutos do Espírito Santo, que vem para adoçar a vida de pessoas. Muito pelo contrário. Mas então as árvores correm para quem? Para o espinheiro. O espinheiro não tem nada de bom nele. O espinheiro só promete dor, sofrimento e morte. E o espinheiro então faz uma contraproposta, dizia Jotão, e diz: se vocês querem ficar debaixo das minhas sombras, protejam bem, e eu deixarei sombra em vocês. Mas se não, eu descerei fogo e consumirei todos vocês. E consumirei os cedros do Líbano. O que o cedro significa? As pessoas de caráter, de moral, os líderes de valores, eu destruirei todos, botarei fogo em todos. Esta é a palavra do espinheiro. E o espinheiro então foi governar. E Jotão disse: agora eu deixo diante de Deus e de vocês o que eu vou dizer. Vocês fizeram mal à casa do meu pai. Mas se vocês acham que fazendo isso que vocês fizeram e colocando Abimeleque, o filho do meu pai, com a concubina, como rei sobre vocês, se isto foi bem o que vocês fizeram à casa do meu pai, e com a atitude de vocês, que vocês sejam felizes, vocês com ele e ele com vocês. Mas se vocês fizeram mal à casa de meu pai, e fizeram mal diante dos olhos de Deus, que levante fogo de Siquém e de Bet-Milo e caia sobre Abimeleque, e que levante fogo do espinheiro Abimeleque e queime também vocês. Vocês se matarão mutuamente, vocês se odiarão com ódio de morte. E a Bíblia diz que Jotão então foi e fugiu,
porque temia o seu irmão, porque ele sabia da maldade do coração de Abimeleque. Ele sabia dos intentos de Abimeleque. E nós vamos continuar falando sobre isso no vídeo de amanhã. Mas o que nós aprendemos hoje, meu irmão e minha irmã, isto que nós lemos não é só para líderes, isso são para os crentes também que são cheios do Espírito Santo de Deus, para aqueles que têm sede de Deus, que querem morar no céu, que querem ter uma vida com Deus aqui na terra. Preciso observar isso, as propostas do inimigo que vêm até você. Primeiro, eu já disse, Gideão, ao destruir o altar de Baal, o seu próprio pai Joás profetizou: se ele é Deus, Gideão agora tem um inimigo. Esse Jerubbaal agora tem um inimigo que não pôde destruir a Gideão, que foram 40 anos de paz no período de Gideão, que Gideão destruiu todos os seus inimigos, e que os midianitas se aquietaram e abaixaram a cabeça. Mas Baal não. Baal guardou vingança e foi vingar lá na casa dos 70 filhos de Gideão. Nós também, meu irmão e minha irmã, quando nós buscamos a Deus, nós destruímos altares de Baal das nossas vidas, destruímos o gosto dele, mas às vezes teremos propostas contrárias, como as árvores fizeram proposta a oliveira, a videira, a figueira. E essas três, por amarem a bondade de Deus na vida delas, não aceitaram, e cada uma disseram: eu prefiro a minha unção, eu prefiro o óleo que unge a muitos, eu prefiro produzir óleo de unção para outros, do que aceitar me envolver com o diabo, com essas propostas, as ofertas do diabo. A videira fez do mesmo jeito. Eu tenho a capacidade de produzir fruto que alegra a Deus e aos homens. Meu irmão e minha irmã, o que Deus coloca em você, a sua questão de produzir é grande, a sua questão de desenvolver é grande, a razão de você existir é para alegrar tanto a Deus quanto aqueles que precisam da palavra de Deus. E a figueira fez a mesma coisa. Eu tenho a doçura de Deus em mim. Os meus frutos são doces. Como eu trocarei esta bênção de Deus por propostas mundanas, por proposta de homens, por estar aí no status, num governo, dizendo que eu sou alguma coisa, mas perder a doçura que Deus colocou em mim? Não. Eu prefiro produzir os meus figos, unção, vinho da alegria, novo vinho da alegria. E doçura é o que Deus tem para nós. E é o que Deus quer que nós passemos para os outros. É o que Deus quer que nós preguemos. Tem tanta gente pregando aquilo que não é verdade. Tem tanta gente com mensagens que não são do coração de Deus, que não transformam vidas, mas que estabelecem governos humanos sobre governos humanos, que querem ter status, que querem ter posição, e vão se esquecendo, vão perdendo a unção, vão perdendo o novo vinho que alegra, e vão perdendo a doçura. E Deus vai se entristecendo com isso. E o que nós vamos ver, que a profecia em parábola de Jotão veio a se cumprir. Jotão fugiu. Jotão não aparece mais falando com ninguém. Pesquisei, ele não aparece mais na Bíblia falando pelas minhas pesquisas. Posso até estar enganado, mas não aparece mais. Mas a profecia dele, que ecoou lá no Monte da Bênção, no Monte Gerizim, ela ficou efetiva. E disso falaremos amanhã, porque a palavra de Deus é poder. Você que está vendo esse vídeo, saiba disso. A palavra de Deus é poder. Ela produz, ela não voltará vazia. Ela fará aquilo que apraz o coração de Deus. E o que dá prazer no coração de Deus é saber que você que assiste este vídeo acredita na palavra dele. Saiba fazer as escolhas corretas.
as escolhas certas, mas não deixe sair da tua vida a unção, a doçura e o novo vinho que alegra o coração de Deus e dos homens. Onde você passa e por onde você passa, que as pessoas sintam que você é de Deus, que você é separado por Deus, que essas propostas indecentes e mundanas e diabólicas, que só levam à morte, ao sofrimento, ao fogo, que elas nunca venham atingir você ou tirar você do caminho certo. Você precisa de Jesus, o novo vinho de Deus, que alegra os nossos corações. Eu preciso de Jesus e preciso caminhar com Ele para que eu tenha a vitória, para que eu não caia nas mãos do rei e do inimigo, nem do inimigo e nem daqueles que trabalham para o inimigo, porque eu e você temos em nós a glória de Deus, a unção da oliveira, o novo vinho da videira que é Cristo e fruto doce do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe você e família e te guarde. No nome de Jesus, seja forte, seja valente e não se curve nunca aos nossos inimigos. Nunca se curve nunca ao diabo, porque Jesus já o venceu. Jesus já o destronou e eu e você somos livres para adorar a Deus. Não se venda, não negocie a tua fé. Não negocie a paz que Deus colocou no teu coração. Não negocie o conhecimento que Deus colocou em você. E que a paz dele possa reinar na tua vida, agora e sempre. No nome de Jesus, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, um grande abraço meu. E depois de falar com você, eu pergunto, você entende esta profecia? Deus quer abençoar você e a mim também. Fiquemos com Ele. Um abraço meu, Pastor Riva Martins. E até amanhã, se Deus quiser. Seja abençoado e abençoada no nome de Jesus.